Olá, gente! Passando pra finalmente responder algumas perguntinhas que eu recebi, principalmente sobre Atlantis. Gente, já quero falar que assim, são só tipo 3, 4 perguntas que eu senti de falar aqui pra vocês, porque assim, elas são perguntas bem, tipo, pra quem está numa perspectiva da mente ainda dual. Por isso que eu gostei delas e senti de vir trazer pra vocês, porque se você estiver vibrando numa perspectiva da unidade, elas já vão perder o sentido, por exemplo. Eu nem, na verdade, não tinha percebido que as pessoas tinham essas dúvidas e pudessem ter. E até tá meio sanado dentro dos conteúdos. Mas, assim, isso. Eu achei interessante por serem perspectivas bastante duais e vibrando em separação ainda. Então, por isso que eu quis responder elas trazendo essa perspectiva da unidade para esclarecer, tá? Então, assim, a primeira pergunta é... Peraí, gente. Sobre Atlantis ser dividido em castas. Sobre a gente ter reis, rainhas, sacerdotes, castas sociais. Gente, esse negócio de castas é uma coisa dual. Tipo assim, é uma coisa baseada na separação. Tipo, não existe hierarquia do plano divino. Então, assim, Atlantis, inicialmente, quando ele vibrava em unidade, né, antes da queda, antes da rainha morrer, não existia isso de casta, sabe? Não faz sentido, não existe hierarquia, o rei não era mais superior do que a, sei lá, que profissão vocês acham inferior. Tipo, não existia isso em Atlantis. Atlantis vibrava. Eu esqueci de falar, gente, eu não sei se eu falei aqui nesse vídeo. Comecei ele tantas vezes por causa de barulho, mas eu tava indo gravar lá no mato, mas tive que gravar aqui em casa por causa que a maré do mar está super alta. A maré, logicamente, no mar. Mas tá. Atlantis não era assim, dividido em castas. Não era. Claro que cada pessoa tinha o seu papel, mas assim, gente, acreditar em castas e hierarquia social é uma coisa da dualidade da separação. A gente é um corpo, pensa em Atlantis como um corpo e cada pessoa tinha sua função e era uma célula de um corpo. Assim como a gente tem células do neurônio e tem células do dedão do pé, e nenhuma delas é mais importante do que a outra, cada uma tem essa função divina no nosso corpo. Então, assim, aí que começou Atlantis a cagar. Quando a gente adentrou nessa perspectiva de separação em uma célula, sei lá, da pele, achou que era menos importante que uma célula do coração e começou a se comparar e querer ser a célula do coração e daí deixou de ser a sua função e, tipo, todo o corpo, que é a Terra, entrou em desequilíbrio. É aí que tá. Foi isso, essa ideia de que existe algo mais importante do que o outro, a hierarquia de, sabe? Isso é separação e foi aí que caiu. Como eu expliquei pra vocês lá naquele vídeo, tipo, sacerdotisas tinham inveja da rainha, porque a rainha era rainha, tipo, não, ela só tava sendo a célula que ela veio ser, sabe? Então, quando a gente começou a entrar nessa separação, nessa comparação, né, nessa competição, inclusive, tipo assim, aí que Atlantis caiu, entendeu? Então, assim, de uma perspectiva de unidade, de uma perspectiva da deusa, não existe castas, não existe... Tipo, existe isso. Células que compõem um organismo e é isso que faz um organismo funcionar. Se todo mundo fosse ser a mesma coisa, não tinha razão para o todo se dividir, né? Não teria razão. Ele simplesmente ficaria lá na bolinha de luz que ele é em unidade por sempre. Então, essa é a experimentação da matéria. Todos são o todo experimentando de tal perspectiva, de tal programação, né? Então, assim, não existia isso de, tipo, o rei ser superior, a rainha ser superior, sabe? Não, mas tinham divisões sociais no sentido de que, tipo, a gente tem perna, a gente tem coração, a gente tem mão, a gente tem cabelo e cada um é uma célula, sabe? Tinha nesse sentido para um organismo funcionar, tá? Então, assim, é mais isso. Casta e hierarquia é algo dual, tá, gente? Não existe nos planos divinos, mas é isso. Existe a experimentação do todo se vendo de várias perspectivas. Agora, essa outra pergunta é muito... que é a mesma coisa também, de certa forma. Mas assim, se a gente já não estava unidos, por que separar? Não seria como um passo atrás? Gente,
É perspectiva super dual. Não existe passo atrás no divino. Entendeu? Não existe isso. Não existe tipo assim, sei lá, tipo uma tempestade derruba uma árvore. Tipo, a árvore não é uma pobre coitada. Tipo, ela caiu, essa é a natureza. E aí, tipo, ela vai se decompor e ser nutrição para outras plantas. E, tipo, sabe? Tipo, não existe isso de tipo, meu Deus, foi um passo atrás. Não, a gente estava numa experimentação, inclusive, isso também foi explicado nas aulas, de que assim, a gente tá. Atlantis era um projeto justamente para curar traumas estelares de guerra. Então foi por isso que aconteceu a ilusão da separação. Para que a gente pudesse. A gente ainda está vivendo Atlantis. Não acho que acabou Atlantis, entendeu? A gente ainda tá curando traumas estelares, porque é isso. Atlantis está espelhando o que aconteceu no cosmos, que foi essa ilusão de separação. Tipo, todo quis fazer isso, não foi uma coisa ruim. Tipo isso, julgar como ruim é algo da mente, é algo dual. Se você julga como algo ruim, como tipo um passo atrás, você não consegue ver o quadro inteiro. É, isso, é aí que tá, tipo, julgar e achar que algo é ruim, errado, ou menos, é da mente, sabe, gente? Se você vê dessa perspectiva, você não pode enxergar tudo que aquilo está dizendo. Então, assim, Atlantis foi justamente esse experimento de, tipo, curar feridas de separação. Então, com certeza, a gente passou pela separação e agora a gente está relembrando que a gente é o divino. Esse é o processo, gente, é isso. O divino quis experimentar isso, não tem nada de errado, entendeu? Tipo, não foi um passo atrás, não faz sentido. Tipo assim, como eu vou colocar isso pra vocês? É isso, se você vê com essa perspectiva de julgamento, sabe? Mas a gente é o divino relembrando que é o divino e esse movimento é super... É isso, esse é um respirar, é uma respiração, tipo... Tô tentando definir pra vocês em palavras, sabe? Mas assim, a gente respira o ar e expele o ar. Não é um passo atrás expelir o ar. Tipo, se o ar já tava dentro e a gente precisa do oxigênio, tipo, por que expelir o ar de novo? Porque é assim que a vida funciona, as coisas são cíclicas. Tipo, esse processo de esquecimento faz a gente voltar com maior poder ainda. E agora, finalmente, sem essas feridas de separação que já existiam, entendeu? É isso, a Atlantis estava em unidade, ela veio em unidade porque ela está espelhando algo que era divino e aconteceu, e é uma experiência do divino. Tipo, vibrar em unidade e depois entrar em separação e depois entrar em unidade de novo. Isso aconteceu lá em Lira, a gente está curando essas feridas. Então, tudo isso já estava no subconsciente das pessoas, porque era uma ferida que a gente tinha vindo curar. Então, aí, isso, criaram Atlantis. E justamente por saber que ela já ia passar por um processo de queda, que a galera começou a entrar no medo, entrar no desespero, querer controlar esse processo por achar que ele não era divino e que perder a consciência divina ia ser ruim e um passo atrás. Foi justamente esse pensamento que fez Atlantis cair. Esse medo de tentar segurar a queda da Terra por achar que isso seria ruim. Então, assim, isso foi o que fez a Terra se fechar de uma forma mais intensa ainda para que a gente pudesse recobrar a consciência mais ainda do buraco, porque é isso, a gente fez um mau uso do poder, agora é hora de retomar esse poder, só que com consciência, né? Sem tentar controlar o processo, sem achar que existem coisas ruins dentro do processo. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, todas as chamas vão entrar em reunião nessa encarnação e todo mundo tem uma chama encarnada? Os 144 mil não eram as chamas encarnadas? Gente, não são todas as chamas gêmeas que vão entrar em união, até porque, meu Cristo, coloquem na cabeça de vocês que chamas gêmeas não é sobre romancinho, não é blá blá blá, de entrar em união e ser um casal. Gente, não tem nada a ver com isso. Chamas gêmeas tem a ver com acender o planeta Terra, gente, sabe? Então tem a ver com conexão com o seu divino interno. Não é todo mundo que veio reconectar com o divino interno agora nessa linha do tempo. O processo de entrar na era de Aquário demora pelo menos uns 400 anos. A gente tá no início do processo. Tipo, nem agora muita gente vai encarnar e vai, tipo, entrar em união. Até quem conhece sua chama gêmea, entendeu? Tipo, porque é isso, a gente tem, tipo, 400 anos pra Terra, tipo,
voltar ali, né, pra Era da Luz e etc. Então, assim, é isso. Só que assim, gente, isso eu já expliquei também em vídeos por aí. Entra em união quem quer entrar em união. Não tem isso de, ai, todo mundo vai entrar em união. Tipo, todo mundo tem chama encarnada. Se você quer que a sua chama gêmea esteja encarnada, é isso. Depende da sua vibração e da linha do tempo que você quer vibrar. Então, assim, não existe isso de, você não tem chama gêmea e você tem. Se você sente que você tem uma chama gêmea e quer entrar em união com ela nessa sua vida, você apenas adentra essa linha do tempo. Não existe isso de tipo, ai, será que eu vou, será que não? É só ressonância e coerência. Se você estiver preocupado com o externo, em vez de ser o divino que você veio ser, você não vai entrar em união, entendeu? Então, assim, não é sobre isso, não é sobre entrar em união ou não, até. Tipo, isso é meio uma perspectiva da mente de quem tá preocupado. Então, assim, galera, vai entrar em união quem quiser. Se você quiser e se dedicar e entrar nessa linha do tempo em que você está em união, isso vai acontecer. Só que esse é um movimento natural do cosmos porque a gente está integrando a nossa mente com o coração. Gente, a divina união é apenas espelho disso, da nossa união, da nossa mente retornando com o nosso coração. Entendeu? Não é sobre relacionamentos, é isso. Tipo assim, a gente só... É sobre você e não sobre o seu par divino, tá? Tipo, esse é só um movimento natural. Inclusive, amanhã eu vou escrever um post, já tá até no meu bloco de notas sobre isso. Tipo, a gente só veio ser âncora desse movimento da mente voltando pro coração. Quem veio ser uma chama gêmea é quem veio acender essa chama do coração que tá lá morta porque a mente não dá atenção pra ela. Não tem nada a ver com ser um casal, sabe? É sobre esse processo de integração. Então, assim, se você quer entrar em divina união, apenas una a sua mente com o seu coração. E esse é o processo que a Terra está vivendo e todas as células estão voltando para essa unidade, para essa memória da alma, né? A alma também é essa, o espelho, né? É o coração. Então, quando a gente fala alma, coração, mesma coisa. Então, assim, toda a Terra está agora voltando a se alinhar com sua alma, com esse pulso. Então, por movimento natural, as chamas gêmeas vão entrar em união. Mas só que a gente só tipo, quem veio ser uma chama gêmea, quem sente que veio ser uma chama gêmea, gente, é apenas a pessoa que veio com um programa em si, pronto para unir a sua mente com o seu coração. Se você sente que você é uma chama gêmea, não é porque você veio estar com seu romance, viver um amor de casal. Isso é codependência. Se você é uma chama gêmea, você é um dos brabos encarnados que veio levar sua mente para sua alma novamente, entendeu? E enquanto você ficar preocupado em externo, em será que eu vou nessa encarnação, cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, isso é uma preocupação da mente. Tipo assim, o rolê da divina união é você ser a encarnação de uma deusa. Você atingir o seu, ou Deus, né? Anyways, a divindade que você veio ser. É reconhecer essa divindade levando a sua mente de volta para sua alma, tá? Então, enquanto você ficar perdendo seu tempo, preocupado, será que eu vou entrar em união nessa vida? Será que todo mundo vai entrar em união nessa vida? Você tá preso na mente e você não vai conseguir ir pra sua alma enquanto ficar com esses paradigmas, tá? Tipo, é isso, é sobre isso. Todo mundo vai entrar em união? Respondendo a pergunta. Sei lá, quem quiser entrar, vai entrar. Quem tiver nessa frequência vai entrar. É só sobre isso, entendeu? Não tem. É um movimento natural da Terra e tipo, ok, em algum momento, provavelmente. Mas é isso, tipo, a gente tá no comecinho agora da era de, tipo, adentrando essa frequência da era de aquário e da unidade. A gente é, tipo, esse programa inicial, essas células da Terra que tem esse programa de retornar a mente ao coração. E é só isso que a gente tem que se preocupar, gente, em alinhar nossas ações com o nosso coração e não em precisar de alguém pra nos dar dengo, porque isso é perca de tempo, tá? Então, assim, acho que era meio que mais essas, assim, ó. Ah, tem essa também. Como eu vou saber com qual arcanjo eu tenho mais afinidade? Se autoconhecendo e se reconectando com você. Se você tentar entender com a sua mente qual arcanjo você tem mais afinidade, você tá na mente. É justamente isso, a reconexão com você vai fazer você entender.
É algo que tá dentro de você já, entendeu? Você é esse arcanjo. Quando você relembra de você, quando você para de tentar entender e vai pro seu coração, você vai descobrir qual arcanjo que você é mais ligado. Entende? Tipo, todo mundo tem os 12 arquétipos, né? Por isso que a gente é os 12 signos, por isso que a gente é os... tem 12 células, por isso que a gente... 12 fitas de DNA, 12 chakras. Todo mundo tem essa força dos 12, entende? Tipo assim... Mas a gente veio de um fractal, né? E entender qual que é o seu arcanjo, qual que é a sua força maior em si, é só autoconhecimento, é só para se entender como você expressa o divino em si, como você pode fazer ações e escolhas mais alinhadas com o seu coração. Tudo é sobre esse retorno da mente pro coração, gente, tá? É por isso que eu queria responder essas perguntas, porque elas são perguntas bem mentais, entendeu? Elas são perguntas que vibram bastante a separação e essa perspectiva não multidimensional. Deu pra perceber que eram perguntas da mente ainda, então assim, como eu descubro, como eu sei? Parando de buscar fora e se reconectando com o que realmente importa, que é a sua alma. Tá, ela já vai ter todas as respostas, é ela que vai compreender tudo isso de uma maneira que, assim, é isso. Eu tentar explicar pra vocês aqui agora também, até me faltam palavras, porque é justamente isso, assim. Não tem como explicar algo que é uma perspectiva do coração pra mente. Ela só vai aprender a acessar quando ela estiver no coração, sabe? É claro que eu posso tentar entregar essas chaves pra vocês, pra expandir essa compreensão, mas assim, tem coisas que é isso, não adianta eu falar, eu achei que todo esse assunto que eu tô falando agora aqui já foi sanado com as aulas, mas eu percebi que não foi, entende? Então, assim, por causa da mente, entende? Então, assim, eu não tenho, é isso, eu não tenho explicações o suficiente para explicar coisas que vocês só vão começar a descobrir e compreender quando vocês adentrarem na frequência do coração, sabe? Por mais que eu tente explicar, por mais que eu tente definir em palavras, por mais que eu tente, tipo, tem coisa que é simples e você vai apenas saber quando você se conectar com sua alma, sabe? Tipo, que arcanjo. Eu até falei pra vocês que eu ia fazer uma apostila sobre os arcanjos pra vocês compreenderem melhor, mas isso eu percebi também que foi uma perspectiva de eu não reconhecendo todo o valor do saber que eu já entreguei e o quanto ele já é o suficiente pra vocês se autoconhecerem e seguirem esse caminho por conta própria, sabe? Porque também é isso, não adianta vocês codependerem de mim para informações. Eu acho que tudo o que eu tinha de informação realmente que era necessária pra mente, pelo menos, de vocês, eu já passei no curso, sabe? Eu acho que agora cabe a cada um também aprender a ter esse discernimento de reconectar com o seu coração para perceber tudo que foi passado de uma perspectiva do coração, sabe? Então, assim, é isso. E, tipo, os saberes e as chaves, eles estão lá. Claro que eu tô aberta às dúvidas também. Mas é isso, tipo, como vocês puderam ver, assim, a maioria das dúvidas que surgiram são dúvidas da mente, sabe? Que ainda tá buscando respostas fora, que ainda tá tentando entender coisas que só podem ser compreendidas quando a gente sente. E quando a gente se conecta com a perspectiva da nossa alma mesmo, sabe? A nossa mente nunca vai conseguir entender algumas coisas. Tipo, justamente por elas serem duais, por elas serem ilógicas pra mente, entendeu? Então, assim, é isso. Acho que é isso que eu queria passar pra vocês por hoje, sabe? Que é isso. As respostas que vocês buscam normalmente, eu tenho certeza que vocês vão encontrar dentro de vocês, a maioria. Tá, é isso, começou o barulho aqui bem na horinha. Valeu, gente. Amo vocês.